Salmo 19, verso 1 até o versículo 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia no extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Até aqui, até o versículo 6, que o Senhor nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele nos dê discernimento para que nós possamos entendê-la. Cada um de nós, enquanto pessoas, cada um de nós, enquanto seres humanos, nós trazemos em nossas vidas crenças e valores. Isso é um fato que a gente não pode mudar, isso é um fato que a gente não pode alterar. Essa realidade que nós temos os nossos princípios, que nós temos as nossas crenças, que nós temos os nossos valores, se aplica a todos os aspectos, a todas as áreas da nossa vida, da nossa existência. Em especial, se aplica também a questões espirituais, nossa vida com Deus, da nossa vida com o Senhor. Por mais, meus irmãos, minhas irmãs, que alguns digam que são avessos, que são contrários a doutrinas, princípios, todos nós completamente somos regidos por eles, pelas doutrinas, pelos nossos princípios. Quer ver um exemplo desse fato? Quer ver um exemplo dessa realidade? É quando nós nos colocamos diante de Deus em oração. Se você perceber bem, aquilo que nos faz orar e a maneira como nós oramos sempre é de acordo com os nossos princípios, sempre é de acordo com as nossas convicções, daquilo que nós sabemos, daquilo que nós cremos, seja em relação a Deus, seja como Ele se relaciona conosco. Então, quando nós oramos, de certa forma nós expressamos os princípios, os valores, as crenças que nós trazemos e trazemos dentro dos nossos corações. Então, como igreja de Deus, meus irmãos, como igreja de Deus, minhas irmãs, não é diferente. Não, jamais. Nós, enquanto igreja, não somos um povo sem princípios de fé. Nós não somos um povo sem regra de fé. Não, jamais. Nós não andamos ao sabor dos pensamentos humanos, ao sabor dos pensamentos que estão em voga. Não, muito pelo contrário. Nós temos, enquanto Igreja de Cristo, e quando eu falo Igreja de Cristo, eu falo Igreja de Cristo local, a nossa igreja aqui, nós temos as nossas crenças, nós temos os nossos valores. E no caso específico nosso, a Igreja Evangélica Congregacional Conservadora das Malvinas, nós temos esses princípios, esses valores expressos naquilo que nós chamamos de confissão de fé. Confissão de fé. E aí a gente pode se perguntar, e aí a gente pode se indagar, mas o que é isso? O que é uma confissão de fé? A gente pode definir uma confissão de fé como declarações resumidas, declarações sintetizadas daquilo que nós cremos, segundo o ensino da palavra de Deus, segundo o ensino das Escrituras Sagradas. São nelas, nas confissões de fé, vamos assim dizer, que nós encontramos os ensinos sistematizados por temas de tudo aquilo que nós temos de mais importante, de tudo aquilo que nós temos de mais relevante nas Escrituras Sagradas. Pessoa de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, salvação, pecado, igreja, enfim, os temas centrais que nós temos e temos na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Quando a gente pensa nisso, meus irmãos, quando a gente pensa nisso, minhas irmãs, a gente vê que alguns, de certa forma, são avessos. Alguns, de certa forma, rejeitam a questão de você adotar uma confissão de fé como princípio para reger a sua crença, como princípio para reger os seus valores espirituais. Via de regra, as pessoas afirmam que isso são coisas de homens, inventado por pessoas.
Mas não é assim. Não, muito pelo contrário. Até porque, quando a gente se volta para a palavra, quando a gente se volta para as Escrituras Sagradas, nós encontramos fundamentação bíblica para adotarmos resumos definidos de fé, nele crermos, professarmos e defendermos, porque conforme nós estamos falando, é algo que nós encontramos na palavra do Senhor. Olha só, pelo menos alguns exemplos desse fato, alguns exemplos dessa realidade, que confessar uma fé, ter princípios, possuir valores definidos de crença, é algo que nós encontramos escrito, determinado e ensinado na palavra do Senhor. Abra aí, por favor, livro de Romanos, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. A gente vai ler pelo menos uns 3 textos aqui, nessa parte introdutória, vamos assim dizer, a introdução da introdução. Romanos capítulo 10. Via de regra a gente cita esse texto, mas a gente não percebe, às vezes, alguns detalhes que nós temos nele que nos remetem para isso. Termos princípios, crenças, valores resumidos, os quais cremos, nos quais cremos e os quais nós professamos. Romanos capítulo 10, versículo 9 e também o versículo 10. Romanos capítulo 10, verso 9 e também o versículo número 10. A gente vai ler esse texto de Romanos, depois a gente vai para 1 Pedro, depois a gente volta para Romanos. Então, se você puder deixar marcado, pelo menos o livro de Romanos, já facilita mais a volta, vamos assim dizer. Olha só, irmãos e irmãs, o que nos diz aqui a palavra de Deus, o que nos diz aqui o apóstolo Paulo. Ele fala: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Não sei se vocês perceberam, mas em 2 momentos aparece a palavra confessar, o verbo confessar, que dentro da língua original significa homologar. Diz respeito não a uma mera confissão, mas uma confissão definida, uma crença definida, aqui no caso específico da pessoa e da obra de Jesus Cristo, para que, uma vez que a gente confessa quem é Jesus Cristo, de acordo com o ensino da palavra, e nós cremos nessa verdade em nosso coração, nós somos salvos e experimentamos da vida eterna. Via de regra, isso acontece quando as pessoas estão professando a sua fé através do batismo. Elas declaram a pessoa de Jesus Cristo como seu Senhor, elas professam as pessoas de Cristo como seu Salvador, e essa profissão não é uma mera profissão, mas ela é resultado de crenças, de ensinos que nós temos, baseadas na palavra do Senhor em relação à pessoa de Cristo, a sua humanidade, a sua divindade, a sua salvação, a doutrina bíblica a respeito de Jesus Cristo. Então, esse confessar não é um mero falar, esse confessar não é um mero proclamar, mas é você testemunhar a sua crença em conjunto de valores bíblicos, doutrinários, aqui no caso específico, acerca da pessoa, acerca da obra de Jesus Cristo. Ou seja, é uma confissão de fé relacionada ao nosso Salvador. Então veja que Paulo, aqui em Romanos, já trata desse tema. Paulo já trata desse assunto. Mas não só Paulo, não só Paulo. Vamos um pouco mais adiante. Abram aí, por favor, as suas Bíblias na carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui nós temos algo fantástico que o apóstolo Pedro nos ensina dentro dessa matéria, né? Nós temos a nossa fé, ela é definida por um conjunto de doutrinas, de princípios, que nós encontramos respaldo na palavra do Senhor, base na palavra do Senhor. Olha só o que Pedro aqui nos ensina. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 3, 1 de Pedro, versículo 15. Olha só a recomendação que Pedro aqui nos faz, aqui na palavra. 1 de Pedro 3,15. Olha só. Antes, dirigindo-se ele para os irmãos, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. E olha só como ele complementa. Estando sempre preparados para responder, essa palavra aqui, responder, é a palavra que na nossa língua nós traduzimos por apologia, que significa defesa, no caso espiritual, defesa da fé. É por isso que nós, quando estudamos no seminário,
existe uma cadeira específica que a gente chama de apologética, ou seja, são os princípios centrais na fé, nos quais nós cremos e defendemos a despeito de todas as heresias que nós encontramos. Então, essa palavra responder aqui não é um mero falar, não. Aqui diz respeito a uma defesa enfática, uma defesa específica, uma defesa detalhada que nós devemos fazer para respaldar a nossa fé. E Pedro diz, para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então o apóstolo Pedro, ele mostra isso, a necessidade de nós crermos e crermos de tal forma que a gente possa responder a todos aqueles que duvidarem das nossas crenças, a todos aqueles que procurarem desfazer das nossas crenças e podermos expor essas verdades de maneira clara, de maneira sistematizada, de maneira organizada, tendo como base o ensinamento da palavra do Senhor, de nós, essencialmente, defendermos a nossa fé. E isso, meus irmãos, não é uma coisa assim vaga. Eu creio que Cristo é Senhor. Sim, mas por quê? E aí você começa a especificar, você começa a detalhar. Então isso é doutrina, isso é ensino, isso expressa a fé que você tem na pessoa de Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro, ele faz essa recomendação, que nós, enquanto cristãos, nós tenhamos de maneira muito clara, muito definida, muito ativa as nossas crenças e que nós saibamos defendê-las para quem, porventura, vier desfazer delas, vier desmerecê-la, enfim, defender e defender a nossa fé. Então nós somos chamados, repito, enquanto crentes, nós somos chamados, repito, enquanto povo de Deus, a termos não uma fé superficial, a termos uma crença não superficial, mas nós temos um entendimento aprofundado das Escrituras, podendo responder em que cremos, porque cremos, a qualquer um que porventura vier desfazer dos nossos valores, desfazer das nossas crenças. Então é por isso que a gente estuda a Bíblia na igreja, é por isso que nós temos momentos como esses, para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento, para que nós possamos aprofundar as nossas crenças, para que nós possamos aprofundar os nossos valores, para que esses valores eles possam estar claros e firmes em nossos corações e assim podemos estar prontos para falar deles a quem porventura necessitar. Então veja, Pedro ele fala, a necessidade de nós temos a nossa apologética, a nossa apologia, defendermos as nossas crenças, os nossos valores. E por fim, Romanos capítulo 6. Isso aqui só são alguns textos, que fundamentam a razão de nós termos uma regra de fé, no caso uma confissão de fé, porque é nela que nós nos baseamos para podermos ter as nossas crenças, os nossos valores, pautar a nossa doutrina. Romanos capítulo 6. É interessante porque, via de regra, quando você fala essas coisas, e você percebe algumas pessoas avessas à questão de uma confissão de fé, de você ter uma doutrina definida, via de regra, essas pessoas são avessas porque elas querem fazer da Igreja de Cristo aquilo que elas querem. Elas não querem se submeter a doutrinas, elas não querem se submeter a ensinos. Então, se não houver nada que possa regrar a fé, para elas é a melhor coisa, porque elas fazem da maneira como elas entendem. E é por isso que não, meus irmãos, na Igreja de Cristo é diferente. Nós devemos ser pautados por doutrinas que sejam claras, que sejam detalhadas, para que a gente possa firmar os nossos valores nelas e não abrir mão delas em hipótese alguma. Boa parte dos nossos problemas enquanto igreja hoje é decorrente disso. Infelizmente, a gente não tem esse aprofundamento bíblico. Infelizmente, a gente não tem essas crenças mais arraigadas. Aí chega qualquer um, fala qualquer coisa, e você fica igual Eva, lá no Jardim do Éden. Mas será que é assim mesmo? Mas será que é assim mesmo? Mas será que é assim mesmo? Quando você tem essa crença arraigada no seu coração? Não é bem assim não, meu irmão. Não é bem assim não, meu amigo. A Bíblia diz isso e isso. Cristo, por exemplo, nasceu da Virgem Maria, morreu de maneira específica pelos salvos, ressuscitou ao terceiro dia, enfim, a sua crença ela vai ser fundamentada de maneira muito organizada. Então, por isso, nós temos um corpo doutrinário que rege a nossa igreja, que rege a ISCM, que rege o nosso povo aqui neste local. Então, veja aí, Romanos capítulo 6, versículo 17. E aqui é dirigido especificamente para aquelas pessoas que são avessas à doutrina, né? Doutrina separa, doutrina é coisa de homens, doutrinas é coisa que não faz parte da igreja. Bem, meu irmão, não era assim que Paulo pensava, não. Não era assim que ele pensava, não. Olha só o que ele diz.
Romanos 6, versículo 17. Ele diz, mas graças a Deus, ele agradece a Deus, porque outrora, ou seja, antes, escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina. Então, como é que doutrina é ruim? Como é que doutrina é algo antibíblico? Como é que doutrina é algo prejudicial se Paulo mesmo agradece a Deus o fato dos irmãos terem abraçado a doutrina, o conjunto de ensinos que ele, Paulo, fez ao longo do seu ministério? Não pode, meus irmãos. Não pode, minhas irmãs. E ele complementa, a forma de doutrina a que fostes entregue. Então, Paulo ensinou doutrina, Paulo fundamentou as suas igrejas em cima da doutrina, e é essa doutrina que deve nos fundamentar enquanto igreja de Cristo. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, pensando na necessidade que nós, enquanto crentes da ECCM, temos de fundamentarmos as nossas crenças, de fundamentarmos os nossos valores, nós iremos começar uma série de estudos bíblicos dentro desse tema, dentro desse assunto. Essa série geral, ela terá como título Alicerces, no plural, Alicerces da Fé Cristã. Essa série que a gente vai começar hoje, ela é composta por várias outras séries, conforme nós veremos na medida em que nós formos estudando. A primeira série que nós iremos estudar, dentro desse tema geral, Alicerces da Fé Cristã, será sobre as Escrituras Sagradas. Será sobre a Palavra de Deus, será sobre a Bíblia. Por quê? A gente inicia com a Bíblia. Por que a gente inicia com a Palavra de Deus? Porque tudo aquilo que deve reger a nossa crença em relação a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, à salvação, ao pecado, à igreja, enfim, em tudo na nossa vida, deve ter fundamentação aonde? Nas Escrituras Sagradas. A gente não segue pensamentos humanos. A gente não tem pensamentos humanos. É por isso que nós temos uma confissão de fé. E quem porventura quer saber o que é que tem nessa confissão de fé, nos procure, para que a gente possa dar ao irmão, à irmã, para que o irmão possa ler, para que o irmão possa conferir e ver que as nossas crenças, enquanto igreja, ela tem fundamento. Não fundamento no homem, mas fundamento nas Escrituras Sagradas. Porque um documento de fé como esse, quanto mais respaldo bíblico ele tiver, quanto mais baseado na Bíblia ele for, maior deve ser o nosso respeito, maior deve ser o nosso amor, maior deve ser a nossa aceitação, a nossa profissão, a nossa defesa, enfim, a nossa vida. Então, hoje, nós vamos começar essa série menor de uma série maior que tem como título, repito, Alicerces da Fé Cristã. E de maneira específica, a gente vai trabalhar acerca da Bíblia Sagrada, das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus. Vamos ver, meus irmãos, vamos ver, minhas irmãs, ao longo dos próximos, pelo menos 10 a 12 domingos, o que a Bíblia diz acerca dela enquanto palavra do Senhor. Uma palavra que é verdadeira, uma palavra que é suficiente, uma palavra que é autoritativa, uma palavra que é inerrante, uma palavra que é inspirada, e aí vai. Tantas qualidades que a gente vai trabalhar sobre a Bíblia Sagrada. Então, hoje, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar o nosso pontapé inicial. E a gente vai considerar o seguinte assunto: o Deus de toda revelação. O Deus de toda revelação. Ou, se nós quisermos, de uma maneira mais resumida, revelação geral. Revelação geral. Então, eu coloquei esses dois temas, ou essas duas formas de colocar o nosso tema, só para ficar melhor compreendido. O Deus de toda revelação ou revelação geral. Meus irmãos, minhas irmãs, é fato. Meus irmãos, minhas irmãs, é verdade que o nosso Deus é o Deus que se revela. Eu queria que você saísse daqui com essa afirmação no seu coração. O nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o Deus que se revela. Na verdade, quando a gente estuda sobre Deus, a gente vê que está na sua essência, está na sua natureza o desejo, o propósito de se revelar, de se mostrar, vamos assim dizer. A palavra revelar, revelação, significa justamente isso, descobrir aquilo que estava oculto, significa tirar o véu. Então, é nesse sentido que Deus, Ele toma a iniciativa de se mostrar, de se revelar
a nós, seres humanos, a nós, pessoas. É interessante porque isso acaba sendo um diferencial que nós temos na pessoa do nosso Deus em relação aos deuses que são criados pela imaginação humana. Por exemplo, comece a analisar os deuses do panteão grego, principalmente aqueles deuses antigos. Você vai ver lá inúmeros deuses e você vai perceber que aqueles deuses, eles sempre se fecham no seu próprio mundo, dentro dos seus segredos inacessíveis, dentro de verdades que somente eles sabem. Os deuses gregos, eles são caracterizados justamente por causa disso. Em contraproposta, o que é que a gente percebe? O nosso Deus não, ele é diferente. Ele não vive dentro de um mistério absoluto, inacessível. Ele se mostra, ele se revela a cada um de nós. Ele revela o seu ser, ele revela a sua vontade. E quando você olha, por exemplo, as Escrituras Sagradas, você percebe esse distintivo de Deus logo no início. Logo no início. Qual é, meus irmãos? A primeira declaração que nós temos no primeiro versículo da Bíblia. Qual é? No princípio era Deus. Ele já vai mostrando. Ele, Deus, existindo desde toda a eternidade. É interessante porque a Bíblia, ela não procura provar que Deus existe. Porque a Bíblia, ela parte do pressuposto da verdade, como de fato é, que ele, Deus, existe. E que não só ele, Deus, existe, mas que ele, Deus, se mostra. Ele, Deus, se revela a todos nós. Então, é um diferencial muito grande que nós vemos de Deus em relação aos deuses que são criados, até porque só existe um Deus. Os outros deuses, infelizmente, são resultados de invenção humana, mas só existe um Deus, só existe um ser autossuficiente, só existe um ser todo-poderoso, só existe um ser gracioso, só existe um ser justo, e esse Deus, e esse ser é o nosso Deus, que nós professamos em nossa crença, que nós professamos em nossa vida. Então, quando a gente percebe, quando a gente analisa, quando a gente pensa em Deus, a gente parte desse pressuposto e afirma essa realidade. Deus é o Deus que se revela. Ele tem prazer em se mostrar para nós. Ele tem prazer em mostrar quem ele é, as suas características, os seus atributos. Ele tem prazer em se mostrar para nós, mostrando aquilo que ele faz, a sua obra ou as suas obras. Ele tem prazer em se revelar a nós, mostrando o seu bendito propósito, a sua bendita vontade em relação às nossas vidas. Somente o Deus Yahvé faz isso. Somente ele, somente o Senhor. Então, diante disso, nós podemos nos perguntar, diante disso, nós podemos nos indagar, mas quais são então os meios? Quais são então as formas através das quais Deus ele se mostra, Deus ele se revela, Deus ele se manifesta a cada um de nós? Então, quando nós pensamos acerca da revelação de Deus, nós chegamos à conclusão, meus irmãos, minhas irmãs, que há duas formas, duas maneiras através das quais Deus ele se revela a cada um de nós. Existe aquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus, existe aquilo que nós chamamos de revelação especial. Vão guardando esses conceitos nos seus corações, vão se lembrando desses conceitos em suas mentes. Quando a gente fala sobre a revelação de Deus, a gente percebe que existem essas duas formas, essas duas maneiras através das quais Deus ele se revela, de maneira geral e de maneira especial. E aí vem mais outra pergunta. O que é então essas duas formas de revelação de Deus? Por exemplo, o que significa a revelação geral? A revelação geral de Deus é a manifestação. É a manifestação que Deus faz através da criação, através da providência e através de nós, seres humanos. Peguem esse conceito. Revelação geral de Deus é a sua manifestação através da criação, é a sua manifestação através da sua providência, é a sua manifestação através de nós, seres humanos. E a gente vai ver com detalhe ao longo da nossa aula. E em segundo lugar, o que é que significa a revelação especial de Deus? É a manifestação que Deus faz de si mesmo através das Escrituras Sagradas. Através das Escrituras Sagradas. Então, vamos nos ater na manhã de hoje, e não só na manhã de hoje,
mas também no próximo domingo, vamos nos ater àquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus. A manifestação que Deus faz de si mesmo através da criação, através da providência e também através da constituição do homem. Meus irmãos, minhas irmãs, a revelação geral de Deus é assim chamada em função do público para o qual ela é dirigida. Eu vou repetir. A revelação geral de Deus, ela é assim chamada em função do público para o qual ela é dirigida. Como o próprio termo diz, essa revelação geral é dirigida a todas as pessoas. É por isso que o nome é geral. A todas as pessoas no seu sentido completo, no seu sentido inteiro, vamos assim dizer. É interessante porque a gente percebe, ao longo da história da humanidade, que nem todas as pessoas, ao longo da história humana, elas tiveram acesso à Bíblia, elas tiveram acesso à proclamação do Evangelho. Na verdade, muitos povos, muitas gerações passaram por esse mundo, saíram desse mundo sem que tivesse tido acesso à proclamação do Evangelho, às Escrituras Sagradas. No entanto, contudo, todavia, toda a alma humana, ela é constituída com aspectos que revelam a pessoa de Deus. Toda a alma humana, ela é constituída com aspectos que revelam a pessoa de Deus, a pessoa do Senhor. Mas não só isso. A luz da natureza também brilha sobre todos os povos, brilha em todos os lugares, brilha em todo o tempo, também dando uma revelação de Deus. Então é por isso que nós dizemos que a revelação geral é essa que Deus faz através da criação, das coisas que foram criadas, que Deus faz através da providência das suas ações no mundo que Ele criou, que Deus faz na constituição da pessoa humana. De certa forma, enquanto pessoas, refletimos Deus. De certa forma, a natureza reflete Deus. De certa forma, os fatos que acontecem na natureza são demonstrações da existência de Deus. Que é isso? Isso se chama revelação geral. Então, a revelação geral de Deus, irmãos e irmãs, ela acontece diariamente. Ela não para, desde que o mundo é mundo e assim será até a sua consumação. Deus, ele nunca fica sem testemunho de si. Deus, ele nunca fica sem testemunho de si. Na verdade, como disse um certo autor, o mundo visível, esse mundo que a gente enxerga, esse mundo que a gente vê, é o teatro que reflete a glória do seu Criador. Esse mundo visível, esse mundo que a gente consegue enxergar, esse mundo que a gente consegue ver, é o teatro que reflete a glória do seu Criador. Mas aí surge a pergunta: onde é que a gente consegue determinar isso na Bíblia? Quais são esses aspectos através dos quais Deus se revela de maneira geral? Criação, providência, constituição humana. Será que nós temos subsídios? Será que nós temos bases bíblicas? Será que nós temos respaldo nas Escrituras Sagradas para poder fazer essa declaração? A resposta é sim, sim, sim. Então, vamos ver essas maneiras através das quais Deus se revela de maneira geral a todas as pessoas completamente. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele se revela através da criação, através de todas as coisas que foram criadas, através de tudo que Deus trouxe à existência, conforme o registro que nós temos em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, dentro dos 6 dias da criação. Então, a criação, esse mundo que está ao nosso redor, esse mundo físico no qual nós vivemos, é uma evidência que não só existe um Criador, como também que esse Criador possui qualidades, atributos que são específicos dele. Olha só, irmãos e irmãs, o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Veja se a criação, conforme o dizer de Paulo, não é uma evidência que Deus existe e que traços da sua natureza são percebidos através das coisas que foram criadas. Romanos capítulo 1, versículo 20.
Olha só o que nos diz aqui a palavra de Deus. Olha só o que nos diz aqui as Escrituras Sagradas. Só cuidado aqui para não passar do tempo. Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, as qualidades invisíveis que a gente não consegue enxergar da pessoa de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, veja, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desse mundo que fora criado, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E a conclusão que o apóstolo Paulo chega: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens são indesculpáveis por essa revelação que Deus faz de si mesmo através da criação. A criação que ele fez nos 6 dias, conforme o registro que nós temos em Gênesis. Então, quando a gente vê, meus irmãos, por exemplo, a grandeza do mundo criado, qual a conclusão que a gente chega? Isso não veio por acaso. Isso não foi fruto de uma explosão. Isso não foi fruto de sucessivos processos evolutivos. Não, jamais. Deve ter tido um Criador que fez tudo isso. E que esse Criador é grande. E que esse Criador é glorioso. Quando a gente para contemplar a beleza da natureza, e a natureza é bela. A natureza é bela. Quando você se coloca, por exemplo, diante de um dia no pôr do sol, numa praia, que coisa bonita, que coisa bela. Isso não pode ter vindo por acidente. Isso não é obra do acaso. O acaso não gera uma coisa tão perfeita, não gera uma coisa tão linda, tão bela, não. Existe alguém que esteve por trás. E quem é esse alguém? Deus. Quando você extrai da natureza o seu sustento físico para que você possa sobreviver, qual a conclusão que você chega? Que o Deus que fez a natureza é um Deus bondoso, que através dela ele sustenta, provê aquilo que você precisa para a sua subsistência aqui nesse mundo. Então, a natureza, ela revela esses atributos, esses traços de Deus, a sua perfeição, a sua bondade, a sua infinitude, a sua glória, a sua majestade, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Então, por causa disso, conforme Paulo falou, os homens são indesculpáveis. Semana que vem a gente vai entrar um pouco mais nesse detalhe quanto à reação do homem no que diz respeito à revelação geral de Deus. Eu queria me ater apenas à revelação geral, a poder trabalhá-la hoje pela manhã. Mas não só isso. Quando você olha o Salmo 19, que foi o texto que a gente deu na introdução, você percebe de maneira mais detalhada esse fato. Que fato? Deus se revelando através das coisas que foram criadas. Abram aí, por favor. Salmo 19. Salmo de número 19. E no final da aula, meus irmãos, não se preocupem, a gente vai responder as perguntas que os irmãos tiverem dentro desse assunto. É um assunto um tanto quanto complexo. Eu fiquei orando esses dias porque fiquei receoso, porque às vezes é muita definição, são muitos pontos, subpontos, então às vezes o negócio fica meio complexo. Mas vamos devagarinho e a gente vai aprender todo mundo junto, até porque tem nada inacessível, a gente pode aprender. Olha só, Salmo 19. Olha só a conclusão a que Davi chega em relação aos céus, em relação ao firmamento, à criação de Deus. Ele diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então, quando você olha para os céus, quando você olha para o firmamento, qual a conclusão que você chega? Deus existe, há um Criador, isso não veio por acaso. E esse Criador não é qualquer pessoa, ele é glorioso. Então, é a revelação geral que Deus ele faz de si mesmo. É interessante porque essa revelação geral, ela é silenciosa. Ela não é audível, ela é visível. A audível ela vai ser depois, quando a gente chegar na revelação especial. Mas agora não, ela é uma revelação visível, não audível. Olha só o que a gente tem no versículo 3, em relação a essa revelação que Deus faz de si mesmo através das coisas que foram criadas. O salmista Davi ele diz: não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. A natureza não fala, Deus existe. Os pássaros não falam, Deus existe. Os peixes da mesma forma. Mas tudo que nós encontramos que foi criado é um testemunho vivo que Deus, ele de fato existe.
como alguém já disse também, que a criação é uma pregação visível, não só da existência, mas é uma pregação visível da atuação de Deus no mundo que Ele criou. No mundo que Ele criou. Nós precisamos apenas abrir os nossos olhos para ouvir a proclamação através da criação, da existência de Deus e da sua atuação nas coisas que foram criadas. E Davi ele segue dentro desse salmo. Olha só, versículo 4, parte bem em diante, falando acerca do sol. Ele diz: aí, pois, uma tenda para o sol, seja na criação, o qual, no caso o sol, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. O caminho que o sol percorre todos os dias. Principia no extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso. Nada refoge ao seu calor. Meus irmãos, minhas irmãs, para onde for a luz do sol, para onde for o calor do sol, nesse mundo que existe, a gente tem uma revelação de Deus através da sua criação. Alcança todos os lugares, alcança todos, alcança em todos os momentos. Então, perceba que Deus, ele se revela através das coisas que foram criadas. Deus, ele se revela através de um mundo que foi feito no qual nós existimos. Então, negar isso é estar negando um princípio da palavra do Senhor. A Bíblia, ela não é um livro científico, a Bíblia é um livro teológico. Muito embora dentro desse livro a gente encontre aspectos relacionados à ciência, como a gente observa dentro da criação geral, dentro da criação de Deus. Mas o que é que a gente vê? Essa primeira forma, essa primeira maneira, através da qual Deus se revela de maneira completa às pessoas. Ou seja, a revelação que Ele faz de si mesmo através da criação, através das coisas que Ele criou, através dos aspectos que Ele governa, conforme nós temos na Sua palavra. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, Deus se revela, no sentido geral, pela sua providência. Deus se revela, no sentido geral, através da sua providência. O que é a providência de Deus? É o seu agir contínuo, é o seu agir constante na criação que Ele fez. Nós não somos deístas. O que é que prega um deísta? Ele até prega que Deus existe, que fez o mundo e correu. E agora a gente vai comandando o mundo que Ele criou. Não, nós não somos deístas. Não, jamais. A gente parte do pressuposto que existe um Deus que cria, mas não só um Deus que cria, mas um Deus que está presente e não ausente da criação que Ele fez. E é por isso que Deus constantemente, através da sua providência, Ele age no mundo que Ele criou. Então, Ele não fez e deixou para lá. Ele fez e continua a agir. Ele fez e continua a trabalhar. Isso é o que nós chamamos de providência de Deus. Quer seja a providência no seu sentido mais geral, quer seja a providência no seu sentido mais específico, relacionado à vida de cada um de nós. E aqui já é outro aspecto, que lá na frente a gente vai estudar acerca da providência de Deus. Por quê? Porque também está dentro da nossa confissão de fé. É matéria que nós prezamos e prezamos muito. Então, um pouco adiante a gente vai trabalhar esse ponto. Abram aí, por favor, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos ver Paulo falando acerca disso. Acerca da revelação que Deus faz de si mesmo pela sua providência. Atos 14. A partir do versículo 14 até o versículo 18. Qual o contexto dessa passagem? Paulo ele está em Listra e lá ele com um homem. Ele não está só, mas ele se faz acompanhado. E por Barnabé. O texto aqui nos diz. E aí quando Paulo ele opera aquele milagre, quando Paulo ele opera aquela cura, as pessoas da cidade estavam se colocando diante de Paulo, diante de Barnabé, para poder adorá-lo, inclusive com sacrifício de animais. Paulo disse, não. Não é assim não. E ele aproveita esse momento para mostrar que toda a nossa adoração deve ser dirigida a Deus e não às criaturas, porque isso se constitui em idolatria. Ele começa a corrigir esse problema, essa falta de percepção, mostrando a revelação que Deus faz através da sua providência. Então, olha só o que ele diz, a partir do versículo 14.
Atos 14, a partir do versículo 14 até o versículo de número 18. Ele diz o seguinte: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram do meio da multidão clamando, porque eles estavam sendo adorados pelas pessoas. Ficaram estarrecidos com isso. Então, segue o texto, versículo 15. Senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. Que Deus é esse que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e se revela através dessas coisas, a revelação geral através da criação. Então o que Paulo está fazendo é redirecionando a adoração daquelas pessoas que naquele momento estava sendo dirigido a Paulo e a Barnabé, e Paulo chega e diz: não, essa adoração deve ser dirigida a Deus, porque ele, Deus, é o Criador. Mas é apenas o Criador? Não, ele é o mantenedor de todas as coisas. Olha só, versículo 16, em relação a Deus: o qual Deus, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Veja que Deus não deixou de dar o seu testemunho. E aqui Paulo enfatiza a maneira através da qual Deus não deixou de dar o seu testemunho. Por quê? Dentro da sua providência, ele deu chuva, ele deu estações frutíferas, enchendo o vosso coração, no caso o coração das pessoas e o nosso também, de fartura e de alegria. O que é isso? Providência de Deus. A gente sabe que a vida humana, a natureza, ela é dividida em estações. As estações que você planta, as estações que você colhe, e ao colher, tirando daquilo ali a sua manutenção. Isso é uma prova, meus irmãos. Uma prova da existência de Deus, da sua providência, da sua bondade. É interessante como a idolatria perverte essas coisas. Vamos pegar um caso bem específico da nossa região. Em março, eu não sei que dia específico, se comemora o dia de São José. Não é? Existe uma lenda, uma tradição, né, para a gente ser mais respeitoso, existe uma tradição que se chover no dia de São José, o inverno ele vai ser um inverno farto, bom, entendeu? Mas quem é que nos dá chuva? São José? Não, é Deus. E através disso ele está dando testemunho de si mesmo, da sua bondade. Agora o pecado infelizmente perverte essas coisas, e ao invés de render glórias ao Criador e ao mantenedor, dá glórias ao ser humano. E aí as coisas são totalmente invertidas, os valores são invertidos. Mas veja, que Deus dá o testemunho dele não só pela criação, mas Deus dá o testemunho dele através da sua providência. Então, todos os dias, quando nós nos alimentamos, todos os dias, quando nós comemos, todos os dias, quando nós estamos com saúde, isso é reflexo da atuação providente de Deus que comprova a sua existência, a sua revelação geral. E todos, porque Cristo disse que Deus ele faz vir o sol sobre os bons e sobre os maus, a chuva da mesma forma. Então isso é demonstração providencial da revelação geral de Deus. Então, Deus ele se revela, meus irmãos e minhas irmãs, através da criação. Deus ele se revela, meus irmãos e minhas irmãs, através da providência. E em terceiro e último lugar, Deus ele se revela na constituição humana. Deus ele se revela na constituição humana, naquilo que nós somos enquanto pessoas. Abram aí, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo aqui não está em Listra, ele agora já está em Atenas. Entre parênteses aqui, bem rapidinho, uma dica de livro. Existe um livro muito bom que trata sobre esses assuntos, bem detalhado. Ele se chama Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Então, se você tiver acesso a esse livro, você vai ter detalhadamente tudo isso que eu estou falando na manhã de hoje. É um livro antigo, mas é muito bom. O Fator Melquisedeque, Don Richardson. Então, se você puder ter acesso,
Tenha e leia. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 e 23. Olha só como nós encontramos a revelação de Deus na nossa Constituição. E aqui a gente vai ver aquilo que nós chamamos de semente religiosa. Todo ser humano, meus irmãos, ele é um ser espiritual. Todo ser humano crê em alguma coisa, nem que seja nele mesmo, nem que seja no dinheiro. É por isso que, partindo desse pressuposto, eu não acredito que exista ateu, graças a Deus. Não existe. Não existe. A pessoa pode não crer em Deus, mas ela vai crer em alguma coisa. Ela vai crer em alguma pessoa. Ela vai ter uma crença, porque Calvin dizia que isso é uma semente religiosa que Deus colocou no coração de todo e qualquer ser humano. A grande questão é para onde a gente direciona a nossa religião. É para onde a gente direciona a nossa adoração. Agora, que a gente tem, todos nós temos. O ser humano, ele é um ser religioso, essencialmente religioso. Nós estamos aqui numa cultura ocidental, de certa forma civilizada. Mas se você for para uma cultura onde não chegou uma civilização, você vai ver lá as pessoas adorando. Adoram o sol, uma lua, uma estrela, um rato. Se você chegar lá no Oriente, uma vaca. Se você chegar lá na Índia, o ser humano é um ser teônimo. Ele é um ser que crê em alguma coisa. Exatamente. Calvino disse, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por quê? Não tem gente que adora o dinheiro? Elas nos dizem, o meu Deus é o... Ela confia no dinheiro. Ela confia firmemente no dinheiro dela. Ela se frustra, né? Porque às vezes o dinheiro, às vezes não, né? O dinheiro não resolve todos os problemas. Mas infelizmente ele faz isso, ou felizmente, né? Ele faz isso porque ele tem uma semente religiosa, um coração que se volta para o espiritual, para o divino, e todo ser humano ele é assim. Todo ser humano é assim. É por isso que quando você aprende isso, você tem táticas agora para você trabalhar a questão do evangelismo, né? Você parte do pressuposto que o ser humano é um ser religioso. E aí você vai encontrando as suas estratégias, assim como Paulo encontrou a sua estratégia. Paulo ele era um estrategista em termos de evangelismo. Por quê? Ele chega lá em Atenas, ele vê a idolatria da cidade, para cada esquina que ele ia existia um altar, e ele andou, aí chegou lá no altar que tinha como nome o altar do Deus desconhecido. É por aqui que eu vou começar a iniciar a minha pregação, fisgando esse aspecto das pessoas. Então eu não vou chegar para ele dizer, vocês estão todos no inferno. Não. Ele pegou uma característica específica da cidade e desdobrou no sentido prático para poder assim começar a pregação do evangelho. Olha só, como a doutrina ajuda a gente até mesmo a evangelizar. Que tem gente que quer evangelizar, mas não quer pregar, mas não quer aprender doutrina. Como é que pode? Na primeira dúvida do incrédulo, ele corre. Isso. Eu não sei. Evangelize, mas procure conhecer o máximo a Bíblia. Porque diante de situações, sobretudo com incrédulos, você tem que estar bem preparado. Senão, você acaba sendo envergonhado. Então, veja, Deus se revela na constituição humana por essa tendência religiosa que todos nós temos. Os pagãos, ele tem. Todo mundo tem. Olha só o que Paulo fala sobre isso. Atos 17, 22 e 23. Olha só. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente o quê? Eles eram religiosos. No sentido errado, mas era. Então não eram incrédulos, não eram ateus, eles tinham uma religião falsa. Mas tinham, porque todo e qualquer ser humano tem, está dentro do seu âmago, está no seu coração. Versículo 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio. A história por trás disso aqui é fantástica. Eu não vou contar não, porque não vai dar tempo. Por que isso aconteceu? Era uma história verdadeira, passada aproximadamente 100, 200 anos atrás desse texto aqui, mas eu não vou entrar nesse detalhe por causa do tempo. Então, o que é que você vê aqui? Os atenienses, eles eram religiosos.
pagãos religiosos. Existia algo nos seus corações que levava a buscar o divino, o espiritual. Então, isso acontece em todo e qualquer ser humano. Isso é uma prova de que Deus existe. Se a gente fosse fruto da evolução, a gente não tinha tendência religiosa. Se a gente fosse fruto da evolução, a gente não tinha tendência religiosa. Nós éramos materialistas. Viemos de matéria, viemos da matéria, vivemos por ela, morreremos com ela. Então, não é assim. Não é assim. Por quê? A revelação de Deus é através da nossa constituição. Por um lado, a gente vê isso, a semente religiosa. E por outro lado, o que é que a gente vê? As normas morais que regem a nossa vida. Todo ser humano, ele tem uma norma moral que não lhe permite fazer o que quer e bem entende da sua vida. Porque se assim fora, até mesmo aquelas civilizações, até mesmo aqueles povos mais distantes das civilizações, eles já se tinham se autodestruído. Mas não, nós temos o senso do que é certo, nós temos o senso daquilo que é errado, porque nós temos algo chamado consciência. Os ímpios têm. Os ímpios têm. Então, isso é um testemunho que existe Deus, porque Deus se revela a nós também através da nossa consciência, dando-nos valores morais, reprováveis e aprováveis. Então, isso faz parte da nossa constituição. Olha só o que Paulo fala acerca disso. Abram aí, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. É interessante que esse senso do certo e do errado você já tem desde criança. Você já tem desde criança. Uma criancinha, ali por volta dos 6, 7, 8 meses, ela já dá tapa na cara da mãe, do pai, já faz traquinagem. Entendeu? E quando você reclama, ela se envergonha, porque ela sabe que está errada. Ela sabe que está errada. Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Certa vez eu vi um menino fazendo traquinagem, jogando pedra no carro. Olhei para ele e correu. Não falei nada, só olhei. Por que ele correu? Porque ele sabe que aquilo ali é errado. Não precisei falar nada, só olhar. Então, isso a gente já tem dentro da nossa constituição, da nossa consciência. Olha só, Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha só, Paulo falando dos gentios, os povos que não tinham acesso à lei de Deus. Ele diz, quando, pois, os gentios que não têm lei escrita, revelação especial de Deus, procedem, veja, por natureza, de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Eles não têm a lei no sentido escrito, mas a sua natureza faz com que ele haja de conformidade com essa lei, e essa ação de conformidade com a lei, apesar de não ter a lei escrita, vai servir de condenação para eles mesmos. Qual é o exemplo disso, meus irmãos? Exemplo disso, minhas irmãs. Você vai para uma tribo indígena, lá você não faz o que quer. Existem coisas que são erradas, mas existe restrição. Por quê? Esse código moral. Você vai para dentro de um presídio. Basicamente, com algumas exceções, você vai ter ali o quê? A mazela da sociedade. Aqui com todo respeito, mas testemunhando esse fato. Pessoas que fizeram coisas esdrúxulas, pessoas que fizeram coisas abomináveis, pessoas que fizeram coisas terríveis. Mas até no presídio existe código de ética. Até no presídio. Porque a depender do crime que você comete, se você for para lá, coitado de você, homens, num caso específico, entendeu? Eu não vou falar a palavra, porque senão o YouTube derruba o nosso vídeo, entendeu? Porque ele tem um algoritmo que, se você falar determinadas palavras, o vídeo ele não vai. Então, você observa que existe um código moral, até mesmo entre aqueles que são sem moral, porque fizeram coisas horríveis. O que é isso? O que é isso? Isso é o código moral que Deus colocou em cada ser humano. E é por isso que a nossa sociedade ela não se autodestrói. Porque se todo mundo pudesse fazer aquilo que desejasse, sem regras, sem lei, meus irmãos, a gente já tinha se autodestruído. Então é assim que Deus ele também preserva todas as coisas. Ele diz, versículo 15. Pois não. Romanos 2. Sim. São aqueles povos
são aqueles povos que não teve acesso à palavra de Deus. Não tem acesso, eles não tiveram acesso. Quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei, agindo com um padrão que a gente tem na lei de Deus, por exemplo, vendo que matar é errado. Entendeu? Quando eles fazem isso, eles estão servindo de testemunho contra eles mesmos, porque estão agindo de acordo com a lei, mesmo não tendo lei, sendo regidos pela lei da consciência. Então isso serve para condená-los, por causa disso. Já pensou coisa complexa? Mas é assim, entendeu? E é por isso que a gente não mata à torta e à direita, é por isso que a gente não rouba à torta e à direita, porque nós temos um código moral que não permite que a gente haja assim. E ao não agir dessa forma, nós estamos agindo contra nós mesmos. Por quê? Agimos nessa vida como se Deus não existisse, mas temos padrões que confirmam que Deus, ele existe. Esse código de moral conduz as nossas vidas. Entendeu, Jonatas? Muito bem. Versículo 15. Esses gentios mostram a norma da lei gravada no seu coração. A lei de Deus, gravada no coração, conforme ele falou. Mas não bastasse isso, olha só. Testemunhando-lhes também a consciência. A nossa consciência nos acusa quando a gente faz uma coisa errada. Da boca para fora a gente até justifica, mas aquilo ali corrói o nosso interior. Ele fala, também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então nós temos a norma da lei gravada no coração, nós temos a consciência que nos acusa quando a gente faz coisa errada. O que é isso? É a prova que Deus existe, porque Deus é o Deus justo. Deus é o Deus justo, e por isso nós temos esse indício da sua existência, a sua revelação no seu sentido geral, porque todo mundo tem, todo ser vivo, todo ser humano ele tem, mesmo aqueles aborígenes que moram nos lugares mais ermos do mundo, todos eles vão ter, Ok, meus irmãos? Então veja, Deus se revela de maneira geral, pelo menos através desses três aspectos, através da criação, através da providência e através da constituição humana. E diante disso a gente pode se perguntar, acabou a aula, só vou precisar mais de 5 minutos. Diante disso a gente pode se perguntar, em meio a tantas formas naturais pelas quais Deus se revela, qual tem sido a reação das pessoas? Deus se revela pela criação, Deus se revela pela providência, Deus se revela até mesmo na construção humana, mas qual é a reação que os homens têm em meio a tantas revelações? Fica a pergunta. E outra, poderia esses meios, essas formas de Deus se revelar, criação, providência, constituição humana, poderiam esses meios serem suficientes para salvar o homem, dar um conhecimento de Deus a tal ponto que eles venham se salvar? Outra pergunta, outra indagação. Mas isso a gente vai ver domingo que vem, se Deus quiser. A reação dos homens diante da revelação geral de Deus e como isso envolve a questão da salvação. Fechando. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus é o Deus de toda a revelação. Podemos nos orgulhar que a religião cristã é a única religião da revelação. Nela, no cristianismo, Deus se revela até nós, mostrando quem Ele é. A partir da revelação geral, nós aprendemos que ninguém fica sem o conhecimento de Deus. Ninguém fica sem o conhecimento de Deus, a partir da revelação geral. Porque Ele se revela, conforme nós vimos, pela natureza, porque Ele se revela, conforme nós vimos, pela providência, porque Ele se revela, conforme nós vimos, na constituição humana. E diante disso, o que é que a gente deve fazer? Quais são as implicações práticas para as nossas vidas? Separei algumas delas. Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, nós devemos nos alegrar em Deus. Nós que somos cristãos, nós que somos povo de Deus, nós devemos nos alegrar em Deus. Por quê? Pois Ele é Criador, Ele é sustentador de todas as coisas, inclusive de nós mesmos. E graças a Ele, que eu, você, todos nós, temos o grande privilégio de nos relacionarmos pessoalmente com Ele. O Deus que criou todas as coisas no seu poder, o Deus que sustenta todas as coisas através da palavra do seu poder, o Deus que nos formou de maneira miraculosa, é o Deus com o qual nós nos relacionamos a partir da obra e da pessoa de Jesus Cristo. Que grande privilégio, meus irmãos. É diferente do panteão dos deuses gregos, que não tinham acesso nenhum aos seres humanos. Quando tinha, era para castigá-los. Nós não. Nós nos relacionamos com Deus pessoalmente. Nós não. Nós nos relacionamos com Deus intimamente, esse Deus grandioso que fez todas as coisas. Que grande privilégio. Nós, criaturas insignificantes, quando comparadas à grandeza desse Deus. Então nos alegremos
nos alegremos, nos alegremos. Em segundo lugar, usemos a revelação que Deus faz de si mesmo, através das coisas criadas, para nós podermos evangelizar. Infelizmente não vai dar tempo de ler, mas se você acompanha a leitura que nós estávamos fazendo, lá em Atos capítulo 17, versículo 24 até o versículo 31, você vai ver que Paulo, ele começa a trabalhar essa questão religiosa dos atenienses, mostrando Deus como Criador e a partir disso entregando a mensagem do Evangelho. Então a gente precisa usar essa ferramenta da verdade que Deus revela através das coisas criadas, que Ele existe para mostrar às pessoas que Ele existe e que requer das pessoas que elas se voltem para Ele em arrependimento e confissão. Mais ou menos como o apóstolo Paulo fez. Usou isso como tática para poder apresentar o Evangelho. Que belíssima apresentação, porque a partir dela, alguns gregos se voltaram para Deus, conforme nós temos no restante do capítulo 17 do livro de Atos. E em terceiro lugar, possamos ter uma cosmovisão cristã. Afinal de contas, as ciências, conforme nós temos, elas são revelações claras de Deus. Todos os ramos da ciência, seja a ciência exata, seja a ciência natural, seja a ciência humana, dentro das suas cadeiras, dentro das suas matérias. Pelo menos você tem esses três ramos: a ciência exata, a ciência natural, a ciência humana. Todas as ciências, elas conduzem para um só fim, ou para uma só origem, melhor dizendo. Que origem? Deus. E às vezes a gente tem que colocar essa cosmovisão em prática, principalmente nos ambientes acadêmicos, que são ambientes extremamente materialistas, extremamente ateístas. E nós, como cristãos, temos que mostrar que a ciência é uma comprovação que Deus existe. Quando eu olho, por exemplo, para o direito, eu não vejo o direito pelo direito, mas vejo que o direito revela um Deus que é legislador. Quando eu olho para a biologia, a maneira através da qual eu fui criado, eu vejo que Deus também é o Criador, que eu não sou fruto de evoluções sucessivas. Quando eu olho para a questão humana, para a antropologia, a sociologia, eu vejo traços da pessoa de Deus em tudo isso que se dá. Então, nós precisamos penetrar o mundo acadêmico com os valores cristãos, como disse Pedro, estando preparado a responder cada um o valor da nossa fé. O grande problema é que muitas vezes quando a gente entra no mundo acadêmico, a gente se cala diante do ateísmo. Porque a gente não quer ser perseguido por professores, porque a gente não quer ser motivo de chacota para os alunos, companheiros de curso, e a gente silencia. Não, entre na universidade, faça a diferença, mostre que tudo aponta para Deus. Às vezes os professores universitários, eles partem de um pressuposto errado, que nós, enquanto cristãos, somos uma religião irracional, não, muito pelo contrário. E às vezes, com simples perguntas, a gente consegue calar a incredulidade, a indiferença e muitas vezes o desejo de tratar o cristianismo de maneira humilhante, de maneira vexatória. Certa vez, e aqui eu concluo a minha aula, um irmão estava num curso preparatório para a universidade. Ele não estava nem na universidade, um curso preparatório para a universidade. E aí o professor, haja desfazer da religião, e aí mostrando essa questão dos mandamentos de Deus, de maneira pervertida, até dizendo que não haviam 10, mas haviam 11 mandamentos. O irmão simplesmente perguntou: professor, o senhor sabe quais são os mandamentos de Deus? Os 10. Fala aí. Às vezes a gente faz e cala pessoas só com perguntas, bem colocadas, mas defendendo os valores da palavra do Senhor. Então não nos calemos. A revelação geral está aí. E ela é uma comprovação de que Deus existe, seja pela criação, seja pela providência, seja por nós mesmos. E a gente tem que falar em alto e bom som: Deus existe. E conforme diz o filme, Ele não está morto, muito pelo contrário. Então que Ele, Deus, nos abençoe, que Ele, Deus, aplique a sua palavra em nossos corações. Semana que vem, se Ele assim permitir, nós seguiremos trabalhando os reflexos da revelação geral. Que Deus nos abençoe. Amém.